Olá, Luana. Tudo bem? Jaqueline. Boa noite, tudo Boa bem? noite, boa noite. Antes de eu te apresentar, deixa eu só fazer aqui os cumprimentos ao pessoal que já conhece o movimento Jaque Sou Prata. E para quem está chegando agora, a gente está na jornada do autocuidado. Quem participou já dos nossos últimos encontros, a gente já conversou com outros profissionais. E hoje a gente vai conversar com a doutora Luana Schmitz, que ela é nutricionista. E nós sabemos, nós que estamos estudando sobre o envelhecimento, vocês que estão acompanhando aqui a nossa rotina de transmissão de informações a respeito da gerontologia, que é a ciência do envelhecimento, a gente sabe que a nutrição é um dos pilares do envelhecimento saudável, né? Então a gente não podia deixar de convidar uma pessoa que tem autoridade, que vai nos dar informações super importantes a respeito disso. Então, a gente está começando essa live hoje para falar com a doutora Luana. Doutora Luana, a casa é sua, se apresente, as pessoas vão chegando e aí a gente vai desenvolvendo o nosso bate-papo. Fique à vontade, a Olá. casa é sua. Boa noite, Jaqueline. Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo hoje. É um prazer receber esse convite seu. Eu admiro o seu movimento, né? Me apresentaram o seu movimento, admiro muito. Eu acho que você faz um excelente trabalho aí para essa gente que se interessa por esse conteúdo, né? Acho que a gente fornecer informação de qualidade para gerar qualidade de vida, acho que é sempre bem-vindo. E para mim é um prazer ter tido esse convite, a oportunidade de falar um pouquinho aqui para você, para o seu canal. Muito sucesso, que você continue aí trazendo muita energia boa, muito conhecimento bom para mudar a vida, para melhorar a vida aí das pessoas que estão ficando, né? A gente vai ficando cada vez mais velho, mas a gente também quer ter qualidade de vida, né, Com Jaqueline? certeza, com certeza. Então, dentro da minha área de atuação, Luana, posso falar Luana, né? Não precisa ficar chamando doutora. Claro, com não, com certeza. Eu faço avaliação gerontológica, né? Porque ela é o principal, é o primeiro caminho para a gente começar a tratar, a traçar o perfil, né? No caso da pessoa que a gente vai estar propondo, o que a gente pode fazer para fazer um raio-x do momento exato, como essa pessoa está. E uma das avaliações que a gente faz é uma mini avaliação do estado nutricional. Nós sabemos que ao longo do envelhecimento a gente vai tendo alguns decréscimos, né? Algumas coisas vão sofrendo alguma alteração. E assim, a gente pode, você melhor do que eu, mas eu só estou dando uma introduçãozinha. Uma das coisas que a gente pode falar, que todo mundo tem esse conhecimento, nem que seja breve e superficial, é em relação ao metabolismo, né? Existe também a questão da perda do apetite, entre tantas outras coisas. O surgimento de algumas doenças, né? De algumas comorbidades até. Enfim, as pessoas começam a ter indícios de hipertensão, diabetes, enfim. Não que o envelhecimento seja marcado por isso, mas são coisas que ao longo do envelhecimento, se a gente não se cuidar, né? Essas doenças aparecem, esses decréscimos aparecem. Quem não se cuida está entregue à própria sorte, mas quem se cuida, a gente tem como contornar e diminuir as limitações que essas coisas podem trazer. Na realidade, a nutrição ela é fundamental para que a gente promova um envelhecimento saudável, garantindo qualidade de vida, fazendo com que a pessoa tenha reservas funcionais para driblar esses decréscimos, como outros tantos que a gente nem vai entrar aqui. A minha primeira dúvida, que eu acredito que seja a dúvida de muita gente, que a gente escuta, mas não sabe o que é. O que é qual a diferença entre nutricionista e nutrólogo?
que hoje a gente está escutando o nutrólogo e a gente não sabe o que que é. Explica pra gente. Jaqueline, o nutrólogo, ele na verdade ele é um médico, né? Então ele vai também prescrever o remédio. O nutricionista ele não entra na esfera da prescrição medicamentosa, né? Ele pode trabalhar em parceria com o médico, né? Hoje eu trabalho em parceria com médicos e a gente faz essa parceria muito bem feita. Às vezes o médico ou o próprio nutrólogo ou outro médico, ele não tem o tempo de passar a dieta, de ver questões do dia a dia bem minuciosas, assim. Por exemplo, na alimentação, um nutricionista ele vai, como é que foi o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde. Claro que depende do dia a dia de cada um, né? Não é todos que fazem todas essas refeições e nem que precise fazer, mas o nutricionista ele vai estar mais ligado nisso, né? Porque querendo ou não, a gente acaba comendo todos os dias, de 3 a 6 vezes por dia, e as escolhas que a gente faz no decorrer do nosso dia é que também vão ajudar a gente a ter um envelhecimento mais ou menos saudável, a gente está com o corpo, né, mais ativo, com mais energia ou menos energia. Então, são essas escolhas minuciosas no dia a dia que o nutricionista pode estar apontando, né, pode estar dando sugestões para que a pessoa tenha uma vida realmente melhor, com mais qualidade, mais facilidade para o dia a dia dela. Esse é o papel do nutricionista mais restrito à dieta, né, ao que a pessoa está fazendo. Ok. E aí, antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu vou deixar as pessoas aí à vontade. Para quem quiser, né? Eu acho que a gente pode abusar um pouquinho de você. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a doutora Luana, aproveita. A gente está aqui para isso. A gente abriu a nossa casa para isso, para a gente bater papo. Então, fiquem à vontade, tá? Na medida do possível, eu vou tentando acompanhar aqui e aí a gente replica aí para a doutora Luana para ela responder, enfim, dar algum tipo de... eu queria te perguntar eu estou aberta a dúvidas, se quiserem perguntar, pode me chamar de Luana, Jaque, tranquilo. Tá bom. Então, Luana, uma dúvida também que eu tenho, e que a gente... eu estou fazendo perguntas que eu encaro no meu dia a dia, né? Na minha intervenção gerontológica. Sobrepeso e baixo peso. Ambos são marcadores, como a gente pode identificar como risco, né? É um detalhezinho que faz diferença e que liga um alarme. Por que a gente tem isso como um fator de risco? Porque tanto o sobrepeso como o baixo peso, ele pode propiciar que a pessoa sofra quedas, né? O sobrepeso, obviamente, com tudo que acarreta o sobrepeso. E o baixo peso também. E quedas é uma coisa que a gente não pode, de forma nenhuma, ignorar esse risco, porque é uma dos maiores índices de óbito entre pessoas idosas, normalmente acima dos 75, 80 anos, é causado por quedas. Então, é uma coisa que a gente que trabalha com envelhecimento, com qualidade de vida e independência, não pode ignorar. Aí eu queria que você me falasse, o que é considerado um peso ideal para homem e para mulher? O que a nutrição, como é que vocês direcionam isso? Como é que vocês orientam as pessoas que estão preocupadas com isso em relação ao que é o peso ideal? Então, já que quando a gente fala de peso ideal, hoje na Organização Mundial da Saúde tem a regra do IMC, que é Índice de Massa Corpórea, né? A pessoa, se ela está acima de um dado ali, que acho que é 28,8, algo assim, ela vai estar acima do peso, considerado risco, né? A gente pode medir também a circunferência da cintura, né? Tem uma medida para homens e uma medida para mulheres, que também indica risco, né, risco de ter doenças, né, com mais facilidade, doença do coração, por exemplo, é um risco para a pessoa que está com a circunferência maior, e para a pessoa que tem o IMC também acima, que é considerado sobrepeso, aí a gente tem as categorias, né, sobrepeso 1, 2 e 3. E abaixo também do IMC ali, de abaixo de 18, também é indicado como baixo peso, que também é um risco, né? Principalmente como tu colocas, que é
a questão da queda, da fratura, né? Querendo ou não, quando a pessoa está acima do peso, para ela ter que sustentar toda essa gordura, ela vai ter que ter um osso um pouco mais forte, senão ela não consegue sustentar a gordura, né? Então, quando ela está abaixo do peso, apesar de que a gordura não é bom, não estou falando que a gordura é bom, né? Mas com relação à parte de queda e tal, até tem uma proteção maior na parte óssea, quando a pessoa está acima do peso, né? Mas não que isso seja bom para a saúde dela, ela tem vários órgãos que estão comprometidos também, né? Mas no caso da pessoa ter baixo peso, o que acontece? Principalmente a estrutura óssea, né? Se ela está mais velha, a mulher se já passou da menopausa ali dos 40, a partir dos 40, ou depende também da questão individual de cada um, o homem também um pouquinho depois disso, a baixa da produção dos hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino, faz com que a gente fique com a massa óssea um pouco mais prejudicada, né? E o baixo peso, ele interfere diretamente nisso e não ajuda a gente ter uma massa óssea forte, bem constituída, para ajudar a gente na caminhada do dia a dia, até num exercício físico que a gente for fazer, ou nas nossas funções mesmo diárias, de estender uma roupa, de pegar um copo, de pegar um prato. Às vezes tudo isso fica mais limitado pela nossa condição corporal, né? Que na verdade, é bom a gente lembrar também, Jaque, que essa condição corporal, ela não surgiu assim, né? Ela é uma soma de fatores que a gente vai levando para a vida, né? Então, essa condição corporal, tanto a osteoporose, né? Ou a baixa, o peso mais baixo, ou um peso mais alto, né? Fora aí dos parâmetros saudáveis, eles são fatores que são constituídos ao longo da vida, né? Eles não aparecem do dia para a noite, né? Sim. Por isso que essa intervenção na dieta, essa escolha alimentar que a pessoa faz no dia a dia, por exemplo, o seu corpo de hoje e o seu corpo de amanhã, ele tem a ver com a escolha que você está fazendo hoje, alimentar. Também, né? Claro que tem outros fatores, né? Mas agora a gente falando de alimentos, de nutrição, né? O que você escolheu usar no café da manhã, no seu lanche da manhã, no seu almoço. Então, na verdade, essas escolhas, junto com os hábitos de exercício físico, regulação do estresse, sono, eles vão formar sono e tudo isso, eles vão formar o corpo que você vai ter, né? Então é muito importante a gente estar acompanhando isso, ter um acompanhamento para ver como é que está a saúde óssea, como é que está a saúde, né? Exatamente. Como é que a gente quer chegar também, né? Ou se a gente já chegou, se a gente já chegou lá, como que a gente vai tratar isso e estar melhor, vivendo o melhor que a gente pode, né? Claro. Quando eu fiz essa sua pergunta, foi justamente para a gente fazer esse link, para a gente conseguir correlacionar a importância da nutrição para aquelas coisinhas que a gente fala no dia a dia em relação à população idosa, que é a osteoporose, a sarcopenia, né? E tantas outras coisas que está diretamente relacionada com uma boa nutrição. Né? Por isso que aí agora eu complemento. E na prática, o que a nutrição faz pela gente, para a gente poder evitar esse tipo de problema, poder manter uma saúde nutricional bacana. Eu gostaria que você tivesse também falasse um pouquinho da questão da suplementação, que as pessoas perguntam muito, tá? Então, eu queria que você fizesse essa relação assim bem clara, bem didática, da questão da nutrição, sarcopenia e osteoporose, por favor. Perfeito. Então, a nutrição está diretamente ligada com a sarcopenia, com a osteoporose, e, assim, ela está ligada, assim como outros fatores estão ligados, né? Hoje, por exemplo, a gente também sabe que uma boa noite de sono vai favorecer um ganho corporal melhor, no sentido de a gente vai, né, acalmar ali nossos hormônios, o cortisol vai funcionar no horário dele, a gente vai ter o hormônio, a melatonina sendo liberada, isso também melhora a composição corporal. Mas a nutrição com relação ao exercício físico, como eu falei antes, né? Também, o exercício físico é muito importante
muito importante, ele anda junto com a nutrição na hora da melhora da composição corporal, da prevenção ou do tratamento, tanto da osteopenia quanto da sarcopenia, da osteoporose, né? A osteopenia, a osteoporose e a sarcopenia, né? Antes da osteoporose, a gente tem a osteopenia, né? Então, tanto a nutrição quanto o exercício físico, essa soma de fatores, ela está diretamente ligada. Quando a gente fala de alimento, a gente é muito importante frisar assim, ó, alimentos que contenham bastante nutrição e que tenham, né, a proteína é uma grande aliada da prevenção ou do tratamento também da sarcopenia, da osteoporose, ela é uma grande aliada, e o exercício físico também. Mas a gente também pode falar de alimentos mais anti-inflamatórios, com menor índice glicêmico, né? Então a gente vai, na verdade, uma boa alimentação, né? Porque a gente também não pode excluir, né? Então, por exemplo, assim, a gente vai ter fontes de carboidrato, essas fontes de carboidrato, elas vão vir de melhor qualidade, principalmente das verduras, das frutas, né? As melhores fontes de carboidrato são essas, das verduras, das frutas. A gente vai ter acesso, né? A gente vai ter também gorduras boas, né? O abacate, o azeite de oliva, as oleaginosas, que são nozes, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, então a gente, né, e as proteínas, né, que pode ser a carne, uma carne mais magra, o ovo, o peixe, a clara do ovo, que é mais rica em proteína, né, o peixe, o frango, aí se a pessoa for vegetariana, tem o tofu, se a pessoa for vegana, daí também partiria mais para esses alimentos que hoje existem no mercado, que também são fortificados e já montados com uma proporção de proteína bem adequada, né, para estar suplementando aí o que falta de proteína animal. Então, na verdade, hoje o mercado, aqui no Brasil, a gente encontra muita coisa já de qualidade para suprir uma dieta, tanto que a pessoa sendo carnívora, vegana ou vegetariana, né? Hoje o mercado já tem bastante coisa, o mercado brasileiro. Ela só precisaria mesmo equilibrar e escolher as melhores fontes, né, para ela fazer uma dieta bem equilibrada, bem variada, bem rica em nutrientes e que não falte a proteína, né? Um suplemento que eu gosto muito de usar, até porque a gente encontra menos no mercado, né? E tem vários clientes que vêm até mim e falam, Luana, eu fui tomar um café e só tinha bolo, né? Eu fui ali. Então, assim, apesar de ter muita variedade no mercado, os novos mercados, esses mercados saudáveis, o que a gente acaba encontrando menos, no geral, ainda é a proteína, né? É mais difícil encontrar a proteína. Então, ou às vezes fazer em casa mesmo, é mais fácil ter acesso à fruta, a fruta já está ali pronta, vou chegar e vou comer. Tem muito idoso que começa a comer muita fruta porque fica fácil acesso, é mais fácil descascar e comer do que preparar uma refeição, às vezes ele está com preguiça, está cansado. Então eu gosto muito de suplementar a proteína, né? Tem outros suplementos, e a proteína ela pode ser suplementada tanto, né? Daí teria que ver a alimentação no geral para a gente ver onde que incluiria a proteína e também se seria necessário incluir. Mas eu acho que um suplemento de proteína é muito, muito legal, um whey protein, uma proteína vegana também que hoje existe, né? Uma proteína de carne, às vezes a pessoa é intolerante ao leite. Também sou muito a favor de suplemento de hidratação. A gente vai ficando mais velho, tem que se hidratar. A hidratação é muito importante para manter as nossas funções metabólicas ali no seu melhor desempenho. Ela ajuda ali na parte da... Idoso, a gente sabe que a ingesta de água também diminui, né? Exato. Então, assim, a pessoa vai esquecendo de beber água e só vai beber água quando já está com muita sede. Exato. Então, é importante também se hidratar, independente de estar sentindo a sede propriamente dita. A gente fala que a hidratação a gente tem que fazer antes de sentir a sede, porque se sentiu, já está um pouco mais. Processo de desidratação. Exato. Então é muito importante, principalmente para o idoso, né? Manter a hidratação, né? Principalmente em dias mais quentes ou em dias mais frios. E isso melhor. E às vezes são coisas muito pontuais, assim, muito pequenas, que fazem grande diferença. Por exemplo, um idoso andando no sol, na rua, num dia quente.
um que está hidratado, o outro que está desidratado, né? Nas mesmas condições físicas, assim, vamos dizer. O que está desidratado talvez tenha dor de cabeça, talvez passe mal, talvez não se sinta tão bem. Por que ele vai levar o corpo dele a sentir tudo isso se ele pode estar hidratado, ele pode, né, estar fazendo as funções que ele teria que estar fazendo numa melhor qualidade de vida e de energia, né? Essa realmente é a função dessas intervenções nutricionais, né? Fazer com que ou o idoso, ou a pessoa jovem, enfim, qualquer idade, a pessoa tenha viva essa melhor qualidade de vida, né? Nos seus diversos momentos de vida. Agora, Luana, em termos práticos, a gente sabe que tem muita gente aqui que tem aquela dúvida na hora que está naquele corredor do self-service, né? E em termos práticos, baseada na nossa alimentação do brasileiro, o que não pode faltar na nossa alimentação do dia a dia? Quando você fala assim, carboidratos, proteínas, a gente sabe o que é isso, mas vamos falar em termos de o que não pode faltar? Feijão não pode faltar, arroz não pode faltar. Se eu fosse montar um pratinho hoje para o meu almoço, né? Teoricamente eu não tenho eu não tenho diabetes, vamos falar assim, as condições normais da CNTP. O que não pode faltar no nosso prato, do dia a dia, na nossa nutrição do dia a dia? Baseado na alimentação brasileira e dentro, né? Ninguém está aqui falando em ir para restaurantes, enfim, comidas elaboradas. Comida básica, basicona. O que não pode faltar? Tá. Como é que é feito esse pratinho? Um prato ideal para uma pessoa que não é vegetariana, botaria uma porção de arroz, uma porção de feijão, uma carne, ou um frango, ou um peixe, e uma porção, talvez ali metade do prato fosse de verdura, salada, sabe? Metade do prato isso, um quarto ali do prato de proteína, e o outro quarto do prato botar o arroz e o feijão, por exemplo. Esse é um prato bem legal para quem... Proteína que você diz, no caso, obviamente, animal, pode ser carne, frango ou peixe. Seria... Isso. No vegano hoje ele pode também, acredito que num self-service hoje também deve ter hambúrguer vegano, né? Tem o próprio tofu, né, que é um alimento já pronto. O hambúrguer vegano, né, se a gente for ver a composição nutricional dele, ele tem esses que a indústria faz, tá? Eu tô falando do hambúrguer, porque a indústria, eu não tô falando dos ingredientes que tem dentro do hambúrguer vegano. Tô falando da quantidade de proteína e de nutrição para atingir a proteína que um vegano precisaria, ela é bem adequada em termos de proteína. Então, seria assim, o melhor alimento seria realmente trocar, se a pessoa é vegana, né? Trocar a carne e tal por um alimento desse da indústria, porque ela já faz com esse pensamento da quantidade de proteína ideal, né? Ela pode também, se ela for tirar esse hambúrguer vegano, se não tiver, ela pode botar um pouquinho mais de arroz com feijão, porque daí no arroz com feijão ela vai ter os aminoácidos ali essenciais em combinação, né? E ela tem aminoácidos tanto no arroz quanto no feijão, e dá uma combinação mais completa do que a pessoa precisa para o dia a dia dela, né? É claro que daí, dependendo das restrições, por exemplo, se a pessoa tem uma diabetes, que não é o caso do exemplo, algo assim, ela teria que controlar a quantidade de arroz com feijão que ela fosse comer. Ou dependendo de como que está a circunferência dela, que a gente falou ali no começo, né? Se ela tiver com uma circunferência muito grande, tiver que estar fazendo uma dieta de restrição calórica, ela também tem que controlar as quantidades, né? Mas o arroz com feijão, para quem é vegano, ele tem a melhor combinação. Quando a gente não tem a proteína vegana, ele tem a melhor combinação de aminoácidos, né? Quando não tem a carne. Então, seria, assim, uma leguminosa, que pode ser o feijão, na verdade pode ser a lentilha, pode ser o grão de bico também. E o arroz e uma salada bem variada, com cru, com cozido, colorida, de preferência botar alguma coisa de sementes em cima, um gergelim que é rico em cálcio, né? Uma semente de abóbora, alguma semente ali de alguma oleaginosa também seria bem interessante. Maravilha. Agora eu vou mudar um pouquinho aqui. A gente até então está falando para aquele perfil da população idosa com mais de 60 anos,
que está procurando fazer uma dieta equilibrada, né, a fim de ter benefícios em relação à prevenção de osteopenia, osteoporose, enfim, tudo isso que a gente já falou até aqui, quem está aí desde o início, a gente já falou sobre isso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho mais específica para um público com uma idade um pouquinho além disso que a gente está falando até agora. E na minha prática, eu também atendo pessoas que têm doença de Alzheimer e também doença de Parkinson. E aí a gente tem a questão da diminuição da capacidade de deglutição, de mastigação. E aí eu gostaria que você me respondesse em relação a esse processo que começa a ser apresentado, como que a gente deve intervir no sentido de oferta, no caso, né, para aquela pessoa que já perdeu a independência, já perdeu a autonomia, ou para a própria pessoa que já observa que tem essa dificuldade, já está até fazendo algum tratamento com fono. Qual o tipo da alimentação ideal? A pessoa deixa de fazer uso de alimentos que precisam mastigar para evitar engasgos ou não? A gente deve continuar a procurar ainda estender aí bastante essa fase de capacidade de mastigação. Mas aí eu quero ouvir de você, que é especialista. Jaque, então, essa questão específica, se a gente deve continuar com o estímulo à mastigação, eu acho que também teria que ser avaliado com a fono, né, com o médico da área, para a gente não correr nenhum risco, né, para a gente não deixar o paciente em nenhum risco, né. Mas fora isso, quando a gente fala em alimentos mais líquidos, né, ou mais pastosos, né, que seriam dependendo da situação e também da recomendação médica, porque nesse caso a gente seguiria a recomendação médica, claro, sabe, Jaque? Claro. Mas o que eu faria, assim, em termos de nutrição, vamos supor que o médico tivesse dito que a gente, tem que ser alimentação pastosa e líquida. Eu faria, de repente, o paciente sentir o gosto um pouco na boca, porque querendo ou não, a gente começa a nossa digestão na boca, nas glândulas salivares. Então, assim, ele não engolir direto, com muita rapidez, até para ele estimular e começar o estímulo mesmo da parte de digestão na boca. Então, a gente tem um exercício que a gente faz de botar o alimento na boca e fazer movimentos, mesmo que seja um alimento mais líquido ou pastoso, sabe? Movimentar e deixar um pouco ele nessa região, engolir um pouco mais, daí engolir na medida do possível para o paciente também, né? Mas a gente tenta fazer o estímulo, às vezes até com olfato, né? Com esse paladar aqui, para que, né? Para que, dependendo da situação de cada indivíduo, ele tenha, através da nutrição, ainda assim um estímulo possível para ele, né? A gente tenta talvez trazer vários cheiros, né? Porque a gente continuar com esses estímulos, tanto do olfato quanto do paladar, é muito importante para a nossa cognição, né? Para as nossas sinapses cognitivas. Então, creio que a gente tentar preservar isso na medida do possível para cada paciente é muito importante, né? Através de repente, o paciente não pode comer a laranja, tem muita fibra, uma fruta mais dura para a situação dele, mas talvez assim, que cheiro tem isso, como é que é o cheiro, porque de repente agora ele não possa, mas dependendo do tipo de tratamento que ele está fazendo, né, ele já possa daqui a pouco, né? Então, tentar preservar esses estímulos, acho que é muito importante, né? Tanto do estímulo do olfato, quanto o estímulo do paladar e, né, e aí ver se é possível ele começar a mastigar, né, isso teria que ver, mas aí o que for possível para ele, né. O que é bom também é que hoje, mesmo que o paciente passe por uma fase dessas, onde ele tem mais dificuldade de deglutição e de mastigação, existe muita coisa boa hoje no mercado de suplementação que vai estar nutrindo ele de forma adequada. Ele só precisa ter, já que eu acho que tu caiu. Tá me ouvindo ainda? Tudo bem. Tá. Então, hoje, como eu estava falando, existe muita suplementação no mercado que ajuda ele a estar bem nutrido nessa condição dele.
Então, é muito importante que exista uma intervenção de um cuidador, de um parente, ou até com um Claro. profissional, um nutricionista, médico, para que ele esteja bem assistido na condição dele, porque por mais que ele não esteja engolindo direito ou mastigando direito, ele pode estar bem nutrido, ele pode Claro. continuar bem nutrido. Hoje existe suplementação endovenosa, que pode ajudar muito também uma situação assim, né? Ok. Vamos só. Aqui tem uma pessoa que está. Velho Garca. Falar sobre Suplementação indicada. suplementação. A gente já falou um pouquinho. Se ele está perguntando se é indicado para os maiores de 60 anos. Eu creio que Com sim, né? certeza, Se, com certeza, Prélio Garga, principalmente. Na minha opinião, a suplementação ela é até mais indicada quando a pessoa vai ficando mais velha. Por quê? Porque o suplemento ele tem uma maior capacidade de digestão, tem facilidade de digestão e absorção. O corpo, por exemplo, é um suplemento de proteína. Um bom suplemento de proteína, o corpo de uma pessoa mais velha, de uma pessoa de 60 anos, ele vai absorver de maneira mais fácil do que a prova, e absorver e digerir de maneira mais fácil. Geralmente, claro que sempre existem exceções, né? Mas dependendo, né? Mas geralmente o corpo absorve de maneira mais fácil, é mais fácil. E então é mais fácil a pessoa estar bem nutrida se ela está suplementada do que só comendo às vezes a carne, o ovo, né, as proteínas que existem no geral. Porque a suplementação ela vai de maneira mais direta, né? Hoje a claro. gente tem a suplementação direta com aminoácido, a gente tem a suplementação com a proteína do whey protein, com a proteína da carne, tem muito tipo de suplementação que com certeza ajuda muito, principalmente quando a pessoa é mais velha. O jovem tem mais facilidade, ele tem mais enzima digestiva, muito mais capacidade, facilidade de absorver, de digerir uma proteína do que a pessoa mais velha, né? Pela lei natural da vida, a gente vai perdendo um pouco as enzimas digestivas, que faz parte do processo natural de envelhecimento. Então, sempre que a gente usa um suplemento, é super legal, super importante e recomendo, né? Tem que ver em que o momento que a pessoa vai usar. Claro. Talvez num lanche que ela não coloque proteína. Isso é legal de ver assim de maneira mais minuciosa, né? Mas no geral, sim. Ok. Bom, então, olha, a gente falou de sobrepeso, baixo peso, prevenção, a nutrição como, né, a ação fundamental aí no sentido de qualidade de vida. Falamos de suplementação, de sono, de água. Eu provavelmente esqueci de alguma coisa. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que você acha que é importante? E se alguém tiver alguma pergunta, passou uma pergunta lá atrás, eu não quis te interromper. Se tu quiseres voltar, podemos. Eu vou tentar, mas enquanto eu tento localizar aqui a pergunta, se você quiser acrescentar mais alguma coisa que seja fundamental e eu tenha deixado passar, mais uma vez a casa é sua. Aproveita, manda brasa. Eu acho que o fundamental, já que são essas coisas que a gente falou, né? Uma pessoa, às vezes, que consiga descansar bem e consiga hidratar bem, né? Existem suplementos hidratantes, há uma água saborizada que a gente faz em casa com alguma fruta dentro, um morango, uma rodela de laranja aí, às vezes uma pitadinha de sal para dar uma incrementada aí no poder de hidratação. A água de coco também é legal, a água de coco, só que a água de coco, dependendo do nível, ela tem um teor de carboidrato também, que dependendo do tipo de pessoa tem que cuidar, né? Eu falo isso porque eu atendo pacientes diabéticos também, e eles não podem tomar água de coco, assim, livremente, não é algo, nem pra gente, assim, que não tem uma condição, assim, livremente, não. Quando a gente usa, por exemplo, um suplemento de hidratante, como, né, tem uma marca que tem, Hidrolift, a gente não vai ter esse teor de carboidrato, a gente vai estar bem hidratado, ou a gente faz uma água, né, mais saborizada, ou a gente tem um filtro bom em casa. Gosto muito da hidratação, acho que hidratação é um pilar, assim, básico, inicial. Gosto muito também da proteína, tanto para esse senhor que perguntou de 60 anos, quanto para uma pessoa mais velha, para a prevenção aí de todos esses fatores aí que a gente falou, né? A gente não chega do dia para a noite com osteopenia, nem com osteoporose, nem com Claro. sarcopenia. Então, né, a gente prevenir, se cuidar, com certeza é sempre
E manejar, o mais barato a e se fazer. estar bem para poder manejar essas intercorrências que podem, que a gente pode ser acometido ou não. A gente falou Exato. sobre hipertensão, alguma coisa em relação à hipertensão, Não falamos sobre hipertensão. que aí eu acho legal a gente falar dessa coisa do sal, né? Então, eu não posso fazer Uhum. uso de sal, não, a minha dieta ficou muito pobre, monótona, eu não gosto, eu não como direito porque a minha comida é sem sal. O que que a gente pode fazer para melhorar aí, assim, essa questão aí da aceitação de uma comida com baixo teor de sódio? O que que a gente pode incrementar aí na alimentação? A parte boa da comida com baixo teor de sódio é que também a gente acaba estimulando as papilas gustativas para sentir o real sabor do alimento, né? Isso é importante, a gente acha que é uma coisa ruim, mas é importante, porque na verdade a gente vai estar estimulando, se a gente come um alimento mais neutro, mais in natura, com menos sal, a gente está estimulando, fazendo um estímulo também que atinge a nossa área cognitiva, né? E pode melhorar Olha a que nossa área legal. cognitiva, né? Então, assim, o pouco sal é, na verdade, você sentir o sabor do próprio alimento, né? Não precisa ter muito sal, né? Eu, inclusive, também tenho uma parte aí de uns programas detox que a gente faz, que a gente é completamente sem sal por um período específico, né? Mas é justamente para várias coisas, e uma das coisas é para também, uma das coisas que serve é também para estimular aí as papilas gustativas. Então, eu mesmo, cada vez estou usando menos E sal na aí, minha alimentação, né? vê se eu Ponho. entendi. Você estimulando as papilas gustativas, a questão dos sabores, das texturas, elas ficam mais evidentes. E aí, me corrija se eu estou errada. E aí a gente já começa, inclusive, a estimular a questão do apetite. Que uma das coisas que a gente também tem na população acima de 65, 70 anos, às vezes é a queixa da falta de apetite, né? Uhum. E aí, olha, gente, a correlação que a gente pode fazer, né? Você estimula a papila gustativa, você sente mais o gosto do alimento, e isso faz com que você, né, tenha mais apetite e se alimente melhor, né? É, Legal isso. É isso, é bem por aí, é já esse que raciocínio, é esse raciocínio que eu o fiz ou eu raciocínio, estou o besteira? raciocínio é um pouco por aí, sim. Mas assim, ó, as nossas papilas gustativas com a idade, elas também vão tendo a tendência de diminuir, né? Diminuir A essa função. produção Ah, e diminui também a nossa, o que que é doce, o que que é salgado, tanto que a gente quer botar muito mais sal, a gente quer botar muito, que a gente quer coisas muito doces, muito salgadas, a gente quer sentir muitos sabores, né? Então, quando a gente vai tirando o sal, né, ou por uma doença que a gente tem, ou por algo específico que a gente se compromete a fazer algo e tira o sal, a gente tira esse estímulo, e esse estímulo é saudável para a papila gustativa, dá uma renovada, né? Tanto que quando a gente vai tirando um pouco o sal, e depois a gente vai ficando mais seletivo às questões muito temperadas, aqueles temperos muito artificiais, né? uhum. Porque assim, Sim, quanto sim. mais, imagina, né? Se a gente está com 10, 15, 20, 30 anos, a gente vai aumentando a quantidade de sal, vai sentindo cada vez menos sabor. Isso Então é acontece normal na com doce velhice. também? Isso acontece com doce? Exatamente, com doce e com salgado. A gente quer coisas cada vez mais doces, cada vez mais salgadas. Eu Então, estou te às vezes, perguntando com isso. certeza. Eu estou te perguntando, e desculpa, é porque assim, Não, as coisas vêm na minha cabeça, eu imagino que as pessoas tenham as mesmas dúvidas. Eu sou fã do cafezinho e de uns tempos para cá eu comecei a tomar café sem açúcar, sem adoçante. Hoje, para mim, é normalíssimo. Né? Eu já não sinto mais a necessidade de adoçar o café. Então, quando você falou essa coisa que a gente vai educando, é meio que uma educação, uma reeducação, né? Da questão do exato. doce salgado. Isso acontece então para o doce também. E aí a gente Também, já diminui, já diminui a ingesta de doce, nem que seja no cafezinho. exatamente. E aí fica mais seletivo também na hora de escolher os alimentos, acaba escolhendo alimentos mais saudáveis, né? Menos industrializados, com menos aquele sabor
artificial, né? E isso é bom, e isso é saudável, né? Então eu acho que essa questão do sal é uma questão realmente de botar atenção, sentir o sabor do alimento. E outra coisa que a gente pode fazer também é usar temperos naturais, né? No lugar de usar tanto Sim. sal, usar temperos naturais. Hoje aí tem a cúrcuma, hoje a gente tem gengibre, né? Temos páprica, temos, nossa, Tanta tantos coisa, né? temperos, tanta coisa, né? O coentro é o amado ou odiado, mas a gente tem aí muito, né? Cardamomo, a gente tem muito tempero que pode estar, a gente pode estar, hoje eu vou usar esse Valorizando tempero aqui. a receita, né? A gente Valorizando, pode também estar incrementando a isso e receita. botando o nosso paladar para experimentar outros sabores, né? E na gôndola de temperos sempre procurar comprar os temperos mais naturais, o que diz ali atrás, olhar sempre o rótulo dos temperos, né? Hoje em dia eles têm temperos também que tem o glutamato monossódico aí, que é uma coisa que não é muito interessante. Então olha o rótulo, vê se o tempero só tem o tempero mesmo, né? E fazer uso desses temperos, do limão, né? Uma pitadinha ou nada de sal, acho que não tem nada de errado, assim, tem, claro, a questão do costume, mas é uma questão até bem benéfica para a saúde no geral, a gente está usando aí menos sal, né? Uma pergunta, assim, bem boba, mas que talvez elucide algumas coisas, ou pelo menos... Pessoa idosa, tem que consumir alimentos diets ou light? Não, e na verdade, tudo depende da condição da qual que é o tipo de doença ou qual que é a condição específica da paciente, né? Da cliente, enfim. Mas o Bom, alimento isso é uma Diet dúvida. Light, o Diet ele tirou, até esqueci, mas eu acho que o Diet ele tirou o açúcar e botou um adoçante. E o Light tirou um ingrediente, ó, até perdi, ó. Ó, É. o Diet é quando um determinado ingrediente é totalmente retirado da composição. Então, na verdade, não tem a ver com o açúcar. A pessoa, no Diet, na composição do Diet, a pessoa ou retira o açúcar, ou o sal, ou a gordura. Aí tem que ver, né? Se a Sim, pessoa está com uma claro, situação, claro. por exemplo, ela é diabética e ela não pode comer o açúcar, o diet sem o açúcar pode ser que seja Claro. interessante para ela É, naquele momento, né? uma pessoa colocou agora aqui a questão do sal refinado, ó. Sal refinado não é legal também, né? Ó, gente, só um minutinho, o nosso tempo eu acho que está acabando. Deixa eu só confirmar aqui quanto tempo que a gente tem. 19h10 agora. Hã? 19h10, mais uns 10 minutos. A gente tem mais uns 10 minutinhos, então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a hora é essa. Aproveita da doutora Luana, que já já a gente vai ter que fazer as considerações finais e, de repente, a gente marca uma outra, porque nutrição, gente, tem muita dúvida, tem muita pergunta e tem muita informação que a Luana pode dar para a gente Ó, colocar no nosso dia o a dia. alimento light, já que eu estava vendo aqui, ó, ele tem o teor reduzido. Então, o diet, ele retira um ingrediente. É bom ter bastante cuidado, porque a gente acha que o diet é tudo igual. Não, no diet ele tirou o ingrediente. Às vezes ele tirou às vezes ele não tirou o açúcar, às vezes ele tirou a gordura. Entendeu? Então, não tem Aham. nada a ver. A pessoa, ela pode comer a gordura, mas não pode o açúcar, e retirou a gordura. Então, tem que ver se aquele diet é específico para aquela pessoa, na condição dela. Claro, E o claro, light é claro. quando reduz algum ingrediente, reduz. Às vezes reduz a gordura, por exemplo, e a pessoa reduz a gordura, por exemplo, e a pessoa está numa dieta onde ela está comendo bastante gordura, por exemplo, uma dieta mais cetogênica, então não é interessante, porque ela está fazendo uma dieta com bastante gordura e naquele light reduziu a gordura. Então tem Sim. que, na verdade, teria que ler o rótulo para ver o que é diminuído no light ou retirado no diet para fazer a melhor escolha de acordo com o paciente. Sobre o sal integral ali que ela perguntou, sobre Sal sal, refinado. o melhor é sempre um sal integral, né? Um sal integral, um sal, né, mais inteiro, de repente comprar um sal que a gente possa moer em casa, mas agora um sal mais integral, né? Um sal integral é mais interessante.
Ok. Mas não que não precise usar, pode usar uma pitada, diminuir, né? Não precisa usar muito, ou dependendo da condição também da pessoa, às vezes ela tem que, né, tem uma recomendação médica ali de retirada total, mas ou ela pode diminuir usar temperos, né? Ela pode diminuir, usar temperos, sentir os sabores, sentir os gostos, né? Aí, como Ok. eu estava falando, a gente tem um programa onde a gente faz, onde eu faço com meus pacientes, eles retiram o sal completamente para eles justamente renovarem esse paladar, né? Um programa específico que a gente tem, então não é algo que, se for bem pontual, a pessoa está passando por uma situação, já tem que retirar o sal, né? Só quis mostrar que isso não tá de todo mal e Claro, que depois, claro, né, claro. ela pode talvez voltar ou não. E lembrando também, já que os alimentos, os próprios alimentos, eles já têm sal na sua composição, né? Sim, E tem sim. uns que tem mais, outros que tem menos, né? O tomate, por exemplo, é um dos alimentos que mais contém sal, já na sua própria composição, sem nenhuma adição, sem precisar adicionar, ele já tem sal na sua composição, por exemplo, né? O salsão é outro alimento que contém, né, o sódio. Então, no próprio alimento do dia a dia, a gente já tem sal nesses alimentos, né? Então, a gente não precisa ficar Perfeito. adicionando muito, a gente tem esse hábito de adicionar muito, né? E de sentir menos os sabores dos alimentos, né? Então, acho que é importante a gente preservar, sentir mais os sabores. No começo pode ser chato, difícil, mas garanto que depois vai ajudar na saúde e na longevidade aí que todo mundo busca, Com né? certeza. Afinal de contas, quem é que quer, como que a gente quer envelhecer, né? De que maneira a gente quer envelhecer? Sim, sim. Então, É o que eu costumo falar, não adianta viver mais, porque nós estamos vivendo mais, né? A expectativa de vida a cada década aumenta. Mas a gente tem que viver melhor, envelhecer melhor, né? E exato. para ter independência, autonomia. É. Agora, uma pergunta que não quer calar. Essa pergunta não é de ninguém aqui, mas que me ocorreu, até porque vamos falar de envelhecimento saudável e ativo, tá? Quantas cervejinhas a gente pode tomar, vamos dizer, num final de semana? Quem não tem problema nenhum, tá? Quem tá ali 12 por 8, não é diabético, não tem absolutamente nada. Quantas cervejinhas a gente pode beber num final de semana? É uma pergunta difícil para generalizar, porque daí depende da situação de cada um. Por exemplo, ela não bebeu nada a semana inteira, né? Ela vai beber aquela cerveja como uma comemoração, ou ela precisa beber aquela cerveja, senão ela não consegue, Não, a gente vai é, sair para né? almoçar, aí eu tomo uma cervejinha, à noite eu posso tomar mais uma. Enfim, o que que é assim? O que que eu posso fazer que não soe para mim como uma privação, aquela coisa absurda? Não posso beber de jeito nenhum. Eu gosto muito de cerveja, procuro até tomar uma cervejinha, principalmente no verão, quando a gente está com calor. Então, a minha pergunta é assim: eu posso tomar uma cerveja na hora do almoço? Eu posso tomar 2 cervejinhas à noite, quando a gente está com amigos, está conversando? Ou é aquela coisa, para nutrição não é aconselhado. Eu não estou falando, gente, não estou falando em alcoolismo, ninguém sair, tomar todas, não é isso. Dentro de uma normalidade, quantas cervejinhas eu posso tomar num sábado, num domingo, e que isso não vá comprometer a minha saúde? Tá. Assim, ó, Jaque, se a pessoa tá bem de saúde e ela não tem restrição, ela pode sim tomar a cerveja dela. A única coisa que ela vai ver por exemplo, ela pode contar essa cerveja nas calorias dela. Vamos supor que tu tenha Sim. aí eu montei uma dieta para Jaque porque ela quer dar uma secada, ou ela quer ganhar massa, ou ela quer perder gordura, ou ela quer ganhar mais músculo. Quanto que essa cerveja vai impactar? Vamos colocar a cerveja? Vamos, ó, ela tem tantas calorias, ela vai entrar nesse momento. Então, assim, Maravilha. na verdade, tu poderia com certeza tomar, e até tu me faz lembrar de uma paciente que gostava de tomar a cerveja no fim de semana, e a gente fez o cálculo da dieta dela, e ela continuou com a cerveja dela no fim de semana, daí ela
No caso dela, ela comia com pizza, então ela diminuiu um pouco a quantidade da pizza e continuou com a cerveja. A gente só deu uma balanceada para ela continuar usando o que ela gostava, numa proporção, no caso dela, um pouco menor, porque ela estava numa dieta de emagrecimento. Que bom, Tá? que bom. Mas isso tudo depende. Às vezes a pessoa está numa dieta de hipercalórica para ganhar peso. Aí a gente também não vai fazer ela ganhar peso só com cerveja, mas a cerveja pode estar incluída, com certeza. Como é possível ser feliz fazendo uma avaliação nutricional, traçando um objetivo para você ter uma nutrição adequada para a sua idade, para o seu peso, para os objetivos que você quer ter, não só em questão de saúde, mas até de estética. Vocês estão vendo como é importante? Eu acho fundamental. E vou procurar a doutora Luana porque eu quero me cuidar também nessa questão nutricional. Então, doutora Luana, muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza que foi extremamente elucidante todas as suas respostas e deixa o seu contato aí para a gente, para quem quiser te procurar, você é aqui de Florianópolis, né, como eu, e aí deixa o teu contato, enfim, e faça aí o teu convite para que as pessoas deixem de ver aquela coisa de eu vou fazer uma consulta para nutricionista, vai acabar o meu prazer de viver. Não é nada disso, gente. É cuidar, é prevenção, é manutenção da saúde. Então, muito obrigada e fique à vontade aí para você convidar as pessoas para ir conhecer seu trabalho. Muito obrigada, Jaque, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Como eu falei no início, é um lindo movimento que você está promovendo e fico muito grata de fazer parte, tá? É uma honra. Você fala de algo que eu acredito que também é a minha premissa de trabalho, é trazer longevidade com qualidade de vida, né? É por isso que eu faço o que eu faço, porque para mim é o que mais conta, assim, é a pessoa realmente ter qualidade de vida. E com certeza, quem quiser me procurar, fiquem à vontade, vocês podem me procurar, ou vocês podem procurar outra nutricionista, mas se cuidem, né? As escolhas que a gente faz no dia a dia são, né? Com certeza, ajudam a gente a estar melhor amanhã e depois de amanhã, no futuro, até com uma qualidade de vida melhor. E A nutrição hoje serve também. É investimento. É investimento, eu sempre digo. Preventivamente é investimento. Eu sempre digo que a prevenção, através da nutrição, é sempre o mais barato. A gente fala, nossa, esse suplemento um pouco mais caro. A gente tenta ver, claro, de acordo com a realidade de cada paciente, mas sempre vai ser mais barato do que tratar uma doença. Sempre vai ser. Com certeza. E o meu contato, para quem quiser ali olhar o meu Instagram, não sou muito ativa das redes sociais, não tive o tempo ainda para isso, né? Mas, com certeza, vou responder se alguém entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu trabalho numa clínica com parceria médica em Florianópolis e vai ser um prazer atender alguma dúvida ou receber vocês no consultório ou tirando alguma dúvida também dos que participaram da live, será um prazer. Muito obrigada, que continue com esse seu movimento lindo e até uma próxima oportunidade a gente se vê. Com certeza, a gente não vai te perder, não. A gente quer você com a gente aqui. Tá bom? Beijo, muito obrigada. Obrigada a vocês que participaram. Eu tenho certeza que vocês aprenderam alguma coisa, que tiraram alguma dúvida. E para quem quiser saber mais, entre em contato com a doutora Luana. Se não conseguir achar o contato dela, manda um direct para a gente, que a gente manda telefone, endereço, todas as informações. Tá bom, gente? Muito obrigada. Até a próxima. Luana, muito sucesso. Mais uma vez, muito obrigada. E vamos envelhecer bem. Obrigada. Vamos. Eu gostei da parte da cervejinha. Tá incluída. Toda feliz. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Até a próxima. Boa noite. Obrigada. Beijo para todos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.